Atos 17, eu vou ler do versículo 22 ao versículo de número 34. Todos encontraram aí? Atos 17, 22, diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Até aqui. Feche teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, essa é a Tua palavra, Pai, e a gente se coloca diante dela, Pai, com o nosso coração aberto e com a expectativa, Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, através da reflexão da Tua palavra, Deus, que a gente entenda a Tua vontade, o Teu querer, Deus, para as nossas vidas, e que a Tua palavra encontre um lugar aqui dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente tem conversado nesse mês de setembro a respeito de missões motivadas pela realização da nossa conferência missionária. E essa conversa sobre missões tem obrigatoriamente levado a gente a olhar para aquilo que nós somos como igreja. Então a gente necessariamente tem conversado também a respeito da igreja, que a gente entende que o exercício da missão e a natureza da igreja é uma coisa só. Então a gente tem conversado sobre aquilo que a gente entende a respeito da igreja. Eu gostaria de traçar dois aspectos negativos que a gente encontra na prática das igrejas evangélicas nesse país, na nossa cidade, no nosso mundo. Dois aspectos negativos que eu queria destacar, que eu destaquei também aí no texto do seu boletim, que saiu com erro de digitação, não sei se você percebeu. Não é o Bíblia, mas a Bíblia. Mas dois que o Billy me lembrou, mas aí já era tarde demais, Billy.
Foi um erro de digitação. Dois aspectos negativos. O primeiro aspecto negativo é a questão cultural. Igrejas que têm uma dificuldade muito grande de encontrar pontos de contato com a cultura do nosso tempo. A gente encontra igrejas com essa dificuldade. E um outro aspecto negativo que a gente encontra no meio das igrejas é o aspecto teológico. Igrejas que negociam um estudo aprofundado das verdades bíblicas em detrimento a outros objetivos que ela possui. Então, se a gente olhar aí, fazer uma análise rápida nas igrejas do nosso tempo, a gente vai perceber a existência desses dois aspectos negativos. Por um lado, algumas igrejas que não conseguem se comunicar com a cultura da nossa época, igrejas que repetem e executam formas e metodologias antigas ainda nas suas práticas de celebração e prática de missão. Igrejas que possuem grandes respostas, mas para perguntas que ninguém mais está fazendo. Que são dedicadas no ensino, mas que não conseguem ganhar o direito de as pessoas ouvirem a sua mensagem. Igrejas que se desligaram em algum lugar na história da sua influência com a sociedade. Então, igrejas que não conseguem encontrar esses pontos de contato com a cultura do nosso tempo. E por um outro lado, a gente encontra igrejas que até conseguem se comunicar com a cultura do nosso tempo, mas que negociaram algumas verdades teológicas e algumas verdades das Escrituras. Igrejas que não se preparam ou não preparam os seus líderes teologicamente falando. Igrejas que ordenam liderança, pastores, bispos, apóstolos e tantos outros cargos, sem nenhum tipo de compromisso com o ensino dessas pessoas. Que até conseguem se comunicar, mas negociam valores. Igrejas que relativizam algumas verdades absolutas, até na iniciativa de se contextualizar. Até com o objetivo de se contextualizar, negociam algumas verdades. Igrejas que se apegam naquilo que as pessoas querem ouvir e dizem e anunciam a sua mensagem a partir daquilo que as pessoas querem ouvir e não a partir daquilo que é verdade que a gente encontra nas Escrituras. Então, esse cenário a gente consegue encontrar com facilidade. Igrejas com integridade para com a palavra, mas sem relevância cultural. Igrejas com relevância cultural, mas sem integridade para com a palavra. E o desafio que nós temos como igreja, a partir da missão de Deus, está muito claro. O desafio que nós temos é ser igreja com integridade para com a palavra e com relevância para com a nossa cultura. Tem uma frase bem conhecida que eu coloquei no teu boletim do Calbart, que ele diz o seguinte: todo cristão, ele deve ter na sua mão direita uma Bíblia e na sua mão esquerda o Jornal do Dia. E a gente olha, irmão e irmã, para o texto que nós lemos do Paulo, de Atos 17, 22 e 34, a gente consegue aprender muitas coisas a respeito e diante desse desafio de ser igreja relevante para com a nossa cultura e íntegra para com as verdades das Escrituras. Queria convidar você rapidamente a olhar para esse texto e a identificar alguns desafios e algumas verdades que nós temos como igreja para que a gente consiga ser uma igreja íntegra para com a palavra de Deus e relevante para com a nossa cultura. Você conhece a história do apóstolo Paulo e você deve saber que o apóstolo Paulo foi o primeiro que começou a propagar a mensagem
do evangelho para outros povos, fora do ambiente judaico. Ele foi o primeiro que começou a levar a mensagem cristã para fora da religião judaica. E antes, a mensagem do evangelho, as verdades do evangelho e a cultura judaica era alguma coisa assim muito próxima. Agora, quando Paulo, ele resolve pregar as verdades do evangelho para outras pessoas, ele encontrou um choque cultural. Ele começou a se comunicar com pessoas de outras culturas, pessoas que tinham outras práticas religiosas, outras práticas comportamentais. E uma dessas experiências que ele teve em anunciando o evangelho para outros povos, a gente leu aqui em Atos capítulo 17, que é a experiência do Paulo pregando para o povo lá da Grécia, pregando para os atenienses. E quando Paulo se propõe a anunciar a mesma mensagem que era anunciado entre o povo judeu, mas para outros povos, ele precisou criar pontos de contato com a cultura do povo que ele estava falando, para ganhar o direito de anunciar a mensagem. E eu não sei se você reparou no texto que nós lemos, Paulo, eu coloquei aqui que ele conseguiu achar 3 pontos de contato com o povo grego. O primeiro ponto de contato que o Paulo conseguiu encontrar que tem a ver com a religião. Logo no início do texto, a gente encontra Paulo discursando para os atenienses, e Paulo diz o seguinte: eu encontrei no meio de vocês aí um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. É Paulo criando o primeiro ponto de contato com a religião do povo da Grécia. O segundo ponto de contato que eu consigo destacar nesse texto de Atos tem a ver com a literatura desse povo. No discurso do Paulo, ele diz o seguinte: como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. No meio do discurso, Paulo cria um ponto de contato com a literatura do povo da Grécia. E um terceiro ponto de contato que eu encontro tem a ver com a arte. No discurso do Paulo, ele comenta a respeito das esculturas de ouro, prata e pedra que eram comum à cultura do povo grego da época e até nos dias de hoje. Então, Paulo, para conseguir anunciar sua mensagem para os atenienses, ele criou 3 pontos de contato: com a religião daquele povo, com a literatura daquele povo e com a arte daquele povo. A religião, a literatura e a arte definem e expressam hábitos, costumes e a moral de um povo, ou seja, a cultura. Quando Paulo se propõe a anunciar a mensagem do evangelho para os atenienses, ele, além de se preocupar com a própria mensagem que ele ia anunciar, ele se preocupou em criar pontos de contato com a cultura dos atenienses. E essa preocupação do apóstolo Paulo tem que ser uma preocupação da igreja nos dias de hoje. E a partir desses pontos de contato identificados pelo Paulo, eu queria convidar o irmão e a irmã para a gente olhar com mais detalhe para esse texto e para esse discurso que o apóstolo Paulo fez aos atenienses e identificar 3 desafios e 3 verdades para que a gente consiga entrar nesse caminho aí de uma igreja íntegra para com as escrituras e relevante para com a cultura do nosso tempo. 3 desafios para a relevância cultural. O primeiro desafio é o desafio de ver. A Ângela falou aqui a respeito de ver. E o discurso do Paulo, ele diz o seguinte: vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Paulo teve, antes de
anunciar a mensagem, ele teve essa percepção social e do comportamento dos atenienses. Ele conseguiu enxergar aspectos culturais. E esse é um desafio que nós temos para ser uma igreja relevante para com a cultura, de ver a nossa sociedade. De enxergar quais são os aspectos marcantes, religiosos, da literatura e da arte, e que tem a ver com o comportamento das pessoas. O segundo desafio para a relevância cultural que a gente consegue encontrar nesse texto é o desafio de andar. No discurso que a gente leu aqui, de Atos capítulo 17, o Paulo diz o seguinte: andando pela cidade. Isso tem a ver com o envolvimento social e com as pessoas que a gente deve ter. A igreja deve se envolver com a cidade. Tem que andar pela cidade. Tem que se envolver com as pessoas. E nesse texto que a gente leu, a gente encontra um Paulo que se envolveu antes de anunciar a mensagem. Ele andou pela cidade, ele procurou saber, procurou conhecer. E com muita probabilidade ele conversou e se relacionou com algumas pessoas antes de anunciar a mensagem. Ele andou pela cidade. E o terceiro desafio é o desafio de encontrar. E o apóstolo Paulo disse: encontrei até um altar. E aí a gente lê o resto. Paulo conseguiu identificar alguns ícones da sociedade grega, que tem a ver com o comportamento dos atenienses. Ele encontrou um ícone, ele encontrou um altar, uma referência. E na nossa tarefa de comunicação do Evangelho e da mensagem de Cristo, a gente precisa encontrar ícones para fazer a ponte. E a gente faz isso bastante aqui, por exemplo, quando a gente está pregando. Às vezes, quando a gente está preparando uma mensagem, a gente se preocupa em encontrar alguns pontos de referência na nossa sociedade, dentro do ambiente das igrejas, para fazer a ponte, para dizer aquilo que a gente quer dizer, para dizer aquilo que está no nosso coração. Eu poderia muito bem, irmão e irmã, nessa tarefa de pregar a palavra de Deus, refletir acerca da mensagem do Evangelho, eu poderia muito bem ler o texto e chegar para você e ir direto para a conclusão. Irmãos, o desafio é o seguinte: a gente precisa ser isso, 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 isso. Beleza? Amém. Vamos orar. Se eu fizesse isso, talvez eu não ia atingir com muita eficácia o objetivo de anunciar a pregação aqui da mensagem do Evangelho. A gente precisa levantar alguns ícones para criar pontes que são referências para o meu coração, para o teu coração, para você receber a mensagem. E não é diferente quando a gente se propõe a pregar o Evangelho fora da igreja. A gente precisa levantar alguns pontos de referência, que são pontos de referência para a vida das pessoas, para fazer a ponte. Para pregar a mensagem, para falar do amor de Jesus, para falar do amor de Deus. Se a gente não cria ponte, a gente não ganha o direito de ser ouvido. E Paulo encontrou um ponto de referência. Encontrei um altar aí que diz ao Deus desconhecido. Esse Deus aqui que vocês não conhecem, eu conheço. Esse Deus aqui que vocês adoram e que vocês não fazem ideia quem é, eu vou anunciar para vocês agora. Esse Deus é o seguinte: Paulo criou uma ponte. 3 desafios. E para encerrar, irmão, 3 verdades. 3 desafios para a gente ser relevante para com a nossa cultura e 3 verdades para que a gente seja íntegro
para com a palavra de Deus. A primeira verdade que tem a ver com a mensagem que o apóstolo Paulo proferiu aos atenienses é o seguinte: o nosso Deus é o Deus criador. Isso a gente não pode negociar. Paulo diz o seguinte: Deus fez o mundo e tudo que nele há. Na nossa mensagem de pregação do Evangelho, tem que conter o senhorio de Deus acima de tudo e acima de todos. Essa verdade a gente não pode negociar. Deus é o Criador de tudo e de todos, Criador dos céus e da terra, me criou, criou as pessoas, criou todas as coisas. Essa é uma verdade inegociável, que o Paulo não negociou e que nós não devemos negociar. A segunda verdade é o seguinte: apesar de Deus ser o Deus criador de todas as coisas, o nosso Deus é um Deus próximo. A mensagem do Paulo diz o seguinte: para que os homens o buscassem. Uma outra verdade que a gente não pode omitir da pregação nossa, do Evangelho, é que Deus é um Deus próximo. É um Deus misericordioso, que está acessível, que as pessoas podem encontrar, que as pessoas podem buscar, que as pessoas podem tatear, como o próprio apóstolo Paulo utilizou. Apesar de ser Senhor, Ele é o nosso Pai. E ama a todos incondicionalmente. E essa é uma outra verdade que a gente não pode negociar no conteúdo da nossa mensagem. E que o Paulo não negociou. E uma terceira e última verdade que a gente não pode negociar é o seguinte: apesar de Deus ser um Deus próximo, apesar de Deus ser um Deus amoroso, apesar de Deus ser um Deus acessível, Deus, Ele é juiz. E no texto e no discurso do apóstolo Paulo, a gente encontra a seguinte frase: Deus há de julgar o mundo com justiça. E essa verdade, infelizmente, a gente não pode negociar também. Deus é um Deus de justiça. E por isso que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. A boa nova, a boa notícia, que começou a ser propagada lá com João Batista e depois com o próprio Cristo, o Evangelho é uma mensagem, é uma boa notícia, só que é um imperativo de arrependimento. Porque Deus é um Deus de justiça. E essa verdade a gente não pode negociar também no conteúdo da nossa mensagem. A gente não pode negociar. Há um movimento do início desse século, que surgiu nos Estados Unidos, de igrejas extremamente contextualizadas com a cultura da nossa época, que consegue encontrar vários pontos de contato, consegue fazer pontes para ganhar o direito de as pessoas ouvirem o discurso. Essas igrejas são chamadas de igrejas emergentes, que tem como uma de suas figuras mais conhecidas o pastor Rob Bell. Não sei se você conhece. Talvez você já até tenha assistido um videozinho dele. Inclusive eu passei um videozinho dele na nossa aula hoje para os jovens. Essas igrejas são admiráveis, esses movimentos são admiráveis nessa questão de criar relevância para com a nossa cultura, de se comunicar, de criar pontos de contato, de ler, de ver o comportamento das pessoas. Mas elas precisam tomar muito cuidado diante do desafio da integridade para com as Escrituras. A gente não pode negociar algumas verdades. O apóstolo Paulo,
A gente leu o discurso que ele proferiu aos atenienses e ele teve uma sensibilidade cultural muito grande. Ele identificou pontos de contato com a cultura grega. Ele levantou pontos de referência. Ele utilizou aspectos da religião da Grécia, aspectos da literatura, aspectos da arte. E ele ganhou direito, as pessoas ficaram atentas para a sua mensagem. E aí ele pregou a sua mensagem, e ele não negociou as seguintes verdades. Deus é o Criador de todas as coisas. Apesar de ser Criador de todas as coisas, Ele é um Deus próximo. As pessoas podem buscar esse Deus. Porém, apesar de ser próximo, apesar de ter um amor incondicional, Ele é um Deus justo. E há de julgar todos. E essas três verdades a gente não pode negociar na nossa mensagem. A gente precisa ser relevante com a cultura da nossa época. A gente precisa ver a cultura, identificar o comportamento. A gente precisa andar e se envolver com as pessoas. A gente precisa disso. A gente precisa levantar pontos de referência para fazer a ponte. Só que a gente não pode negociar esses valores. Então fica aqui, irmão e irmã, o desafio. A gente está falando de missão, e falar de missão também é falar de linguagem. É falar de comunicação. E a gente olha para as Escrituras e a gente encontra isso também. Então a gente está falando da Bíblia. A gente está falando do apóstolo Paulo, a gente está falando das viagens missionárias do apóstolo Paulo, a gente está falando da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a gente está falando do discurso do Paulo diante dos atenienses e de como Paulo foi relevante para com a cultura daquele povo que ele estava proferindo a sua mensagem. E a gente está falando de coisas que a gente não pode negociar. Apesar de ser relevante culturalmente falando, a gente precisa ser íntegro para com as verdades das Escrituras. Amém?